Boa tarde, dia 9 de julho de 2018, começamos mais um programa Telescópio, aqui pela TVI, também pelo Facebook, e hoje o assunto é a Revolução Constitucionalista de 1932. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TVI o Carlos Fidêncio, que é escritor, professor universitário da área de comunicação e também um grande pesquisador sobre o assunto. O Jefferson Biagione, professor da FATEC de Itapetininga, também é o presidente do Núcleo Paulista de Itapetininga As Armas. E o Afrânio Franco de Oliveira Melo, que além de ser um pesquisador sobre esse assunto, também participa de várias entidades aqui de Itapetininga, e os três vão contar para a gente essa história da Revolução Constitucionalista, explicar algumas coisas para que a gente possa relembrar um movimento que marcou a história do Brasil. Boa tarde, Carlos Fidêncio, tudo bem com você? Tudo Muito bem. obrigado por você ter vindo aqui contar um pouquinho das suas pesquisas aqui no Telescópio. Isso é uma satisfação muito grande de estar aqui. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição para as perguntas. Jefferson Biagione, e o núcleo dos Paulistas Armas, conte pra gente aí um pouquinho aí das suas atividades. Bom, boa tarde, telespectadores, querido Edmundo, os demais companheiros aqui da mesa. O Núcleo Paulista Itapetininga das Armas é uma sucursal. Boa tarde a todos. O Núcleo Paulista de Itapetininga das Armas é uma sucursal da Sociedade Veteranos de 32 MDC aqui na nossa cidade. E desde 2011 vem resgatando a história, com o apoio dos intelectuais locais e de historiadores também aqui da região, dessa belíssima epopeia que foi a Revolução Constitucionalista de 32. Muito bem. Afrânio, boa tarde. Muito obrigado aí de você ter vindo aqui compartilhar um pouquinho aí das suas pesquisas, do seu conhecimento. Gostaria que você falasse um pouquinho aí do seu trabalho também. Boa tarde, Edmundo, boa tarde, telespectadores. Eu que agradeço a sua atenção e o carinho de me convidar para participar com meus colegas aqui dessas informações que serão passadas ao público sobre a Revolução de 1932. Eu participo ativamente de toda essa pesquisa, cerimônia, edição de livros, junto com o professor Jefferson Biagione. Ele lidera uma equipe que trabalha muito nesse sentido. Muito bem, e o Afrânio também é filho de um ex-combatente, o Antenor de Oliveira Melo, participou da Revolução de 1932, aqui itapetiningano, né? E daqui a pouco ele vai contar mais um pouquinho desse interesse, desse conhecimento que ele tem do movimento constitucionalista. Mas eu vou começar a nossa entrevista aqui conversando com o Carlos Fidêncio, que inclusive é editor do livro Revolução de 1932, Além das Imposturas. Então eu vou pedir para o Carlos Fidêncio, né, para ele, começando a entrevista, fazer mais ou menos um contexto da Revolução, né, porque hoje as novas gerações conhecem muito pouco sobre esse movimento tão importante que foi a Revolução de 1932. Fidêncio, fala um pouquinho do contexto da Revolução para a gente. A Revolução de 32, que o Getúlio Vargas costumava chamar de Guerra dos Paulistas, tentando diminuir a importância do evento, na verdade foi uma das únicas guerras civil que o Brasil teve, porque se chamou, por exemplo, de revolução, quarteladas e golpes de Estado que não tem nada a ver com uma guerra civil. E a Revolução de 32, ela é uma pedra no sapato de muita gente aqui desse país. Tanto que a própria mídia, ela até hoje ela tem dificuldade de falar sobre a Revolução de 32. Essa semana mesmo, no estado de São Paulo, tem um cronista do estado de São Paulo bastante conhecido, e inclusive pelas suas posições esquerdistas, que ele escreveu uma crônica até muito boa, muito bem escrita tal, mas falando de 4 de julho, que é uma data da independência dos Estados Unidos, e comparando com a nossa
data de independência, que é 7 de setembro. Então, eu acho que eles escrevendo para um estado, para um jornal importante do estado de São Paulo, ele deveria, na minha opinião, deveria se ater à data próxima, que é 9 de julho, que é uma data importantíssima. Mas por que ele não fez isso? Primeiro, porque ele tem uma posição esquerdista. Segundo, porque ele é gaúcho, e os gaúchos têm dificuldade de falar sobre o 9 de julho. Na Rede Globo de televisão, o apresentador daquele jornal da manhã, ele disse o seguinte: segunda-feira, feriado em São Paulo, 9 de julho, e só. Não disse por quê. O que é 9 de julho? Isso vale também, inclusive, para os nossos professores, que quando chega 9 de julho, goza o feriado, mas não faz nenhuma programação para lembrar 9 de julho. Na minha opinião, isso é um desrespeito para quem morreu, né? Então, ela é um assunto que tem sido jogado para baixo do tapete, isso porque o Brasil tem dificuldade de falar sobre a Revolução de 32. Simplesmente porque o Brasil inteiro se armou, invadiu São Paulo, matou gente, foi um banho de sangue em São Paulo, simplesmente para sustentar uma ditadura fascista. Então esse é o problema da Revolução de 32 e a dificuldade que se tem de falar sobre ela. Agora, é um tema que nós vamos prosseguir, né? Então, eu acho muito interessante aí o que o Carlos Fidêncio falou, porque, inclusive, os 3 convidados são pessoas que têm desenvolvido uma pesquisa para a gente relembrar e conhecer melhor esse movimento que foi a Revolução Constitucionalista, que, como bem falou Carlos Fidêncio, por uma questão histórica, ficou muito mal esclarecido e muito mal lembrado pelos brasileiros. Eu vou pedir para o professor Jefferson Biagioni falar um pouquinho da entidade e do trabalho que vem sendo feito pelo Núcleo de Paulistas de Itapetininga às Armas, que é justamente para trazer essa memória do que aconteceu naquele período de 1932, para que a gente possa saber realmente a verdade dos fatos e muitas vezes até poder conseguir entender o nosso país hoje em função do que já aconteceu lá atrás. Bom, a Sociedade Veteranos de 32, MMDC, ela foi fundada na década de 50 por veteranos da Revolução, com o propósito de resgatar a história, a participação deles durante o conflito. O que ocorre é que, nos últimos 10 anos, a sociedade se expandiu para o interior do estado, fundando vários núcleos. E aqui em Itapetininga, em 2011, tivemos a fundação do Paulista Itapetininga às Armas. Ocorre também que aqui em Itapetininga foi quartel-general do setor sul da Revolução. Durante a Revolução, o estado foi dividido em 3 partes, e aqui ficou sendo o setor sul. O status de quartel-general forneceu à cidade de Itapetininga um impacto muito grande dentro da história, de forma que nós tivemos aqui muitos batalhões arregimentados. E esses batalhões lutaram nas cidades de Buri, Capão Bonito, Itaberaba, Itararé, e Campina do Monte Alegre e outras tantas aqui da região, onde tivemos aí um elevado número de mortes em função do choque das nossas tropas com as tropas gaúchas propriamente ditas. Então a nossa região tem uma importância muito grande e o núcleo veio como extensão da Sociedade Veteranos de 32 para resgatar essa história, e mais específico o sacrifício que foi feito por esses homens e mulheres para defender o ideal da Constituição. Afrânio, queria que você falasse um pouquinho sobre a importância na história de Itapetininga, do movimento, a importância para a cidade. É um assunto que a gente até percebe que ainda não está bem falado na cidade, né? Deveria ser, inclusive, conteúdo escolar, né? Porque Itapetininga, como o professor Jefferson falou, teve uma importância muito grande, né, nesse movimento. Fale um pouquinho para a gente sobre Itapetininga na Revolução de 1932. A importância de Itapetininga na Revolução de 1932, ela tem um antecedente histórico que foi muito importante para que Itapetininga também se posicionasse em relação à Revolução de 32. Foi o movimento de 1924, onde houve a liderança do
do vice-governador do estado, Fernando Prestes, para fazer a libertação de São Paulo e das cidades na região que estavam tomadas por revoltosos. Nessa ocasião, Itapetininga já tinha praticamente uma ideologia militar de responder a qualquer movimento contra os interesses da nação. Em 1932, Itapetininga, por ser e por ter uma localização histórica muito importante e ter uma localização estratégica na questão de rodovias e ferrovias, e como o lado contrário, os federalistas eram maioria de gaúchos, então aqui foi feito o quartel-general do setor sul para conter toda e qualquer movimentação de tropas para vir tomar São Paulo. Então, um esforço muito grande de logística, de batalhões, de pessoas, de armas, foi colocado aqui em Itapetininga para que aqui se sustentasse toda a movimentação que vinha do sul. Como na região do Vale da Ribeira, era para segurar os que vinham do Rio de Janeiro. E também as tropas que vinham de Minas Gerais no outro setor. Então, Itapetininga, além de ter aqui hospitais, o próprio comando da Revolução do Setor Sul de 1932, aqui em Itapetininga, ela se tornou um ponto extremamente importante na história e no andar da Revolução de 32. Muito bem. E Carlos Fidêncio, voltando a falar dessa questão de como a história do Brasil aborda hoje a Revolução Constitucionalista, essa questão é mais ou menos uma ideia de que os paulistas queriam fazer um movimento de separação, né, que foi, eu acredito que o próprio governo Vargas tinha o DIP, né, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, né, e que trabalhou na divulgação dessa ideia. Eu gostaria que você falasse, dentro das suas pesquisas, um pouco da verdade dos fatos que você descobriu pesquisando, principalmente aqui na nossa região, sobre a Revolução. Porque, na verdade, deixa eu só dar uma reforçada naquilo que foi dito aqui antes, porque a coisa foi de uma extrema gravidade que as pessoas costumam procurar, vamos dizer assim, diminuir o impacto dessa verdade. Porque você veja bem, em 9 de julho, o Brasil estava dominado pelo governo fascista do Getúlio Vargas. E eles tinham um domínio muito forte sobre o país, inclusive nomeando interventores em cada estado e determinando que tipo de política que se poderia ocorrer, menos Minas Gerais, que tinha uma cumplicidade muito grande com o governo do Getúlio Vargas. Então você veja bem, uma das coisas que mais forçou estourar a Revolução em 9 de julho foi aqui, em 22 de maio, né? O São Paulo já não aguentava mais o interventor que estava com a intervenção fascista dentro do seu estado, inclusive determinando as suas políticas e tudo. Então, eles fizeram um comício na Praça do Patriarca em São Paulo, e para quê? Exatamente para protestar contra isso. Então houve um panfleto, né, que foi recuperado, em que está mais ou menos nesses termos. Só vou ler só o primeiro parágrafo para as pessoas terem uma ideia de mais ou menos o espírito da coisa. Paulistas, mais uma vez o ministro Oswaldo Aranha, como enviado especial do ditador, vem a São Paulo com o intuito de arrebatar do povo paulista o sagrado direito de escolher os seus governantes. Essa passeata, ela foi dissolvida a golpe de sabre pela cavalaria da própria Força Pública do Estado de São Paulo, que era dominada pelo Miguel Costa. Então houve feridos e muita gente ferida. Então a revolta estava nesse pé. Estava nesse pé. Até que líderes de paulistas chegaram ao então interventor, porque era governador, né,
para dizer para ele, Pedro Toledo, para dizer o seguinte, nesses termos: já começa a correr o sangue paulista, estamos algemados, e algemados dentro de uma senzala, olha o espírito. E Vossa Senhoria, senhor Pedro de Toledo, está preso conosco. Vossa Excelência deve sair dela e com estes homens vir às ruas reivindicar a nossa liberdade. Nós éramos escravos. Vossa Excelência está no fim da vida e deve escolher escolher 2 pontos: um simples epitáfio ou uma estátua. E depois o espírito vem que um poeta, né, um trecho do poema, diz o seguinte: mães paulistas, ensinai aos vossos filhos que o sangue nada vale pelo que corre humanamente nas veias, mas pelo que palpita divinamente no coração. Que filhos que vêm da honra morrem com honra, pela honra. Esse é o espírito. Esse aqui foi escrito um poema pelo um dos nossos grandes heróis, que está enterrado inclusive no mausoléu da Constitucionalista, o Ibrahim Nobre. Então houve o seguinte: oportuno chamamento, escrevi eu, porque em 9 de julho, o país quase inteiro, menos Mato Grosso, que lutou ao lado dos paulistas, invadiu São Paulo, levantou-se em armas para atacar São Paulo, e o fez com esforço de guerra e por várias frentes. Olha bem, pelo litoral, com o uso de navios de guerra, veja bem, navios de guerra e aviões bombardeiros. Pela frente do Vale do Paraíba, com tropas do Exército e forças estaduais cariocas, mineiras, nordestinas e com cobertura de aviões. Pela frente de Campinas, com aviões bombardeiros, tropa das 3 armas e forças estaduais mineiras e nordestinas. Pela frente sul, com aviões de bombardeio, com tropas, veja bem aqui, frente sul a nossa, com aviões de bombardeio, tropas de armas, das 3 armas e forças estaduais nordestinas e sulinas, com destaque para os mercenários denominados Provisório Gaúcho. E nós, paulistas, e São Paulo, militarmente fraco e traído, fomos liderados por várias lideranças, porque havia um acordo entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro para descer e derrubar o Getúlio Vargas. Só que na última hora, São Paulo entrou na briga e Minas e Rio Grande do Sul recuaram e somaram ao lado de Getúlio Vargas. Então foi isso. Então, está aqui. E São Paulo, militarmente fraco e traído por liderança de alguns estados, só restaram a bravura heróica e o apego à honra característica da estirpe paulista. Então, você vê, a coisa foi bem mais grave do que parece, né? Agora, depois houve centenas e centenas de mortos. Só aqui na nossa região houve centenas e centenas de mortos, que como eu enumerei aqui, né? Temos aqui várias páginas só de mortos, heróis que tombaram aqui na nossa região e que simplesmente estão esquecidos. E as pessoas dizem que não aconteceu nada. Chega 9 de julho, ninguém diz nada. Eu, na minha opinião, isso é uma ofensa a quem morreu. Eu acho que isso aí é uma coisa que nós temos que resgatar, porque é um troço que não realmente é inadmissível. Agora, se isso aí milindra o resto do país, nós paulistas não temos nada com isso. Nós temos que realmente ver aquilo que realmente ocorreu e sermos corajosos, né, e honestos para com nós mesmos, de aceitarmos o fato de que realmente o São Paulo se levantou em prol da normalidade democrática e acabou sendo sacrificado, e aqui houve um banho de sangue que isso não dá para ser esquecido. Professor Jefferson, pegando uma carona aqui nas palavras aí do Carlos Fidêncio, então nós tivemos uma guerra civil, né, de grande proporção, e como o professor Carlos Fidêncio falou, muitos esquecidos aí pela trajetória da história, né? O Getúlio Vargas continua como ditador mais 13 anos depois da Revolução, então essas informações deixaram de ser divulgadas, né? Eu queria saber, no trabalho que você vem fazendo junto com o Afrânio,
como é que vocês estão conseguindo trazer à tona a história desses esquecidos que pagaram aí com a sua vida aí nesse movimento de 1932? Como disse Carlos Fidencio com grande propriedade, nós temos aí uma história que volta 86 anos completos nesse 9 de julho, e que aqui em Itapetininga nós tivemos o privilégio de apenas tocar a ponta do iceberg, a ponto de nós montarmos aí uma sequência de slides que vai trazer algumas imagens para a nossa audiência. Nós temos aqui o Exército Constitucionalista do Setor Sul, como a gente pode ver aqui uma imagem inclusive a primeira imagem em cima é o pai do Afrânio, né? E os companheiros dele do Batalhão Voluntários de Itapetininga, o Antenor de Oliveira Melo, soldado constitucionalista, e embaixo temos uma foto onde temos soldados e também um guarda civil municipal da época, que está com uma faixa branca no braço. A Guarda Civil nossa aqui de Itapetininga também participou da Revolução ativamente. Vamos para o próximo slide. Nós temos lá as cidades-chaves que pertenceram ao setor sul e nos quais aconteceram os principais combates que levaram um grande número de mortos aqui na nossa região. Tivemos o combate de 18 de julho em Itararé, que foi quando a fronteira do estado de São Paulo foi rompida e os gaúchos avançaram no nosso estado. Foi nesse dia, no dia 18 de julho de 1932. Depois tivemos o combate de Apiaí, Guapiara, Faxina, hoje conhecido como Angatuba, na época se chamava Faxina. Não, Itapeba. Itapeba, perdão. É. E tivemos o combate de Buri, que aconteceu nas jornadas de 15 de julho, depois dia 26 de agosto. Foi justamente nesses dois combates onde tivemos o maior número de baixas. Perdendo em Buri, os inimigos avançaram em direção a Capão Bonito, e foi quando, nas beiras, nas margens do Rio das Almas e posteriormente no Paranapanema, tivemos um combate conhecido como Combate do Cerrado, bem parecido com o que aconteceu naquele filme 300, né, onde nós tínhamos lá 300 paulistas e à frente deles mais de 2.000 homens, apoiados com infantaria, artilharia pesada e também aviação. Então você imagina 300 homens, aproximadamente, ali nas imediações do Rio das Almas, enfrentando um grosso efetivo de inimigos aí e falecendo em função desse acontecimento. Caído o Rio das Almas, os inimigos avançaram em direção ao Paranapanema, que foi próximo ali, um bairro chamado Taquaral Baixo, também Capão Bonito, que encerrou a Revolução 32 aqui no setor sul. Isso aconteceu no dia 2 de outubro, 2, 3 e 4, que foi a última trincheira do setor a defender essa região nossa do estado. Temos aí o quartel-general da Revolução do setor sul, que foi a nossa Escola Estadual Peixoto Gumide, completou 120 anos, né, algum tempo atrás. Essa escola também foi, durante a Revolução de 24, enfermaria para os revoltosos, inclusive a Francisco Fabiano Alves e toda a família do Fabiano Alves, né, participou ativamente da Revolução. Uma das suas irmãs operou aí nesse local como enfermeira. Também temos no próximo slide os dois comandantes, né? O comandante da esquerda seria o coronel Taborda, que era um coronel de artilharia do Exército e foi designado pelo general Bertoldo Kling para comandar o setor sul aqui em Itapetininga, sendo que o quartel-general era a própria escola, como eu havia dito. Já à direita nós temos o general Valdomiro Castilho de Lima. Era um general reformado, o Getúlio Vargas o trouxe para a ativa para que ele pudesse comandar as tropas gaúchas. A gente fala gaúcha, mas envolveu o pessoal de Santa Catarina, envolveu também o pessoal do Paraná e mais o pessoal do Nordeste, que foi regimentado aqui sob o comando dele. Nós tínhamos tropas pernambucanas e paraibanas aqui lutando. Inclusive a cidade de Campinas de Monte Alegre foi tomada por tropas pernambucanas. Existem mapas da época que nós temos acesso em livros que mostram como que essas tropas se disponibilizaram para avançar nessas cidades. E o comandante dessas tropas todas, que era o que se chamava na época destacamento do setor sul, era o general Valdomiro. Pois bem, e aí podemos avançar no próximo slide. Nós temos aí algumas imagens agora mostrando locais aqui da cidade, como por exemplo a Escola Imaculada Conceição, que na época foi o hospital de campanha. Nós temos uma das irmãs ali, os soldados. Próximo slide, nós temos uma das frentes aqui de Buri. Inclusive essa foto foi tirada dias, né, eu digo dia, não dias no caso, de um momento de combate ali na região de Buri,
E você percebe pelo entusiasmo dos voluntários, né, que muitos deles ali, para não dizer todos, pegaram em armas pela primeira vez naquele momento. Ou seja, a pessoa se voluntariava no dia 9 de julho, 2, 3 dias depois já estava no campo de combate, já disparando as armas. Não houve tempo hábil para fazer treinamento, vestia o uniforme e já saía para o combate. Tamanha a iminência de tudo que aconteceu. Aqui temos o trem blindado, que é uma das armas da genialidade paulista. O trem blindado ele entrou em ação pela primeira vez aqui no nosso setor. Foi comandado pelo capitão Afonso Negrão, que era um tenente da reserva do Exército Brasileiro e que, juntamente com universitários da Universidade de São Paulo, pertencentes ao Batalhão 14 de Julho, fizeram parte desse trem. Esse trem entrou em combate em Buri e ele foi responsável pela morte de aproximadamente 80 inimigos. Ele passou numa das estradas lá, os inimigos não sabiam do que se tratava, e por ele ser blindado, nas laterais da fuselagem dele haviam orifícios por onde passava canos de metralhadora. Então, quando os inimigos chegaram para tomar esse trem, eles foram metralhados e o trem então retornou e conseguiu salvar a retirada de Buri, porque o combate de Buri já estava encerrado e os inimigos estavam avançando, e foi esse trem que conseguiu salvar o restante da tropa paulista. Temos aí um outro episódio importantíssimo na história da Revolução Constitucionalista, que é a participação dos afrodescendentes. Na época, havia separação de tropas, então os afrodescendentes constituíam uma tropa à parte, que era conhecido como Legião Negra. À direita, no canto superior, nós temos a Maria Soldado, que era uma cozinheira lá na capital. Quando ela ficou sabendo que aqui no setor sul os irmãos afrodescendentes estavam entrando em ação, né, nas regiões de Buri e Tararé, ela pediu permissão para a empregadora dela para ela vir até aqui. Ela se apresentou aqui em Itapetininga e foi adida a um dos batalhões da Legião Negra. Nesse batalhão fazia parte também o Durvalino de Toledo, que é um dos itapetininganos mais ilustres nossos aqui, que participaram da Revolução de 32, do qual o Carlos Fidêncio em pessoa teve o prazer de entrevistá-lo em vida. O Afran também o conheceu. Eu não tive essa oportunidade, mas vim depois a conhecer pelo filho dele, pelo neto e o bisneto dele, que inclusive é aluno nosso lá na FATEC, dessa brilhante história dele. Ambos participaram da Revolução e Maria Bonita, ou melhor, Maria Soldado, ela também lutou, porque havia necessidade da mulher também entrar em combate e isso aconteceu com ela. No próximo slide nós temos uma foto também clássica, que é do batalhão, de um pelotão do batalhão 14 de julho. Todos os que estão aí são universitários da Universidade de São Paulo, do Mackenzie, e eles foram formados lá em São Paulo e vieram lutar aqui no setor sul. Um deles, que está bem no canto ali, ajoelhado, é o Clineu Braga de Magalhães. O Clineu Braga de Magalhães, ele morreu naquele combate que eu havia mencionado, dos 300, lá no combate do Cerrado. Nós tivemos a oportunidade de resgatar a história dele, o diário dele, que foi encontrado dentro do corpo dele. Esse diário ele foi salvo pelos familiares e em 2015, 16, se não me engano, nós o digitalizamos e hoje ele está disponível online, gratuitamente para se ter acesso. Inclusive nesse diário você vê as páginas manchadas de sangue, né? Uma coisa impressionante. Essa foto foi tirada dentro do colégio, ou melhor, da Escola Estadual Peixoto Gomide, dias antes deles saírem para o combate do Cerrado, e aproximadamente 70% do efetivo do batalhão ter sido dizimado. Vamos para o próximo. Temos agora aí um dos trabalhos que é feito aqui em Itapetininga, que é resgatar via colocação de placas em túmulos a história da Revolução 32. Nós temos aí algumas placas que foram colocadas, aproximadamente 35 para 38 placas é o número que nós temos aqui na cidade. Inclusive uma delas foi colocada no túmulo do seu pai, né, o escritor do livro que conta a Revolução Paulista. E dentre essas placas, né, temos lá o Francisco Fabiano Alves, que participou das 3 revoluções, temos o Padre Antônio Brunetti. Vamos para o próximo slide. Nós temos aí uma das placas quando ela foi colocada num dos túmulos, né? Vamos seguindo. E temos também nessa imagem que vem vindo a placa que foi colocada dentro da igreja ali da Matriz, onde está o túmulo do Padre Brunetti. O Padre Brunetti pouca gente sabe, mas ele foi um revolucionário de 32. Ele era padre em Capão Bonito quando a Revolução estourou. Ele manda uma carta para São Paulo, para o general Klinger, se oferecendo como soldado para tirar a batina e usar a farda. E quem o conheceu em vida talvez tenha conhecido esse fato dele, mas essa placa foi colocada lá. Muito bem, Jefferson.
Queria perguntar ao Afrânio sobre o trabalho do núcleo de paulistas de Itapetininga às Armas. Acabou gerando todo um movimento para trazer de volta essa história, as memórias, não só em Itapetininga, mas em várias cidades da região. Eu queria que você, Afrânio, falasse um pouquinho desses eventos aí que tem sido feito nesses últimos anos e estão trazendo, marcando sempre a data da Revolução. Eu quero pegar um gancho nas palavras do Carlos Fidense e nas palavras do professor Jefferson, principalmente na questão do Carlos Fidense, quando ele diz que em Itapetininga não se faz eventos para rememorar ou para comemorar a Revolução de 1932. Depois que meu pai faleceu em 1988, eu sempre procurei uma forma de procurar homenageá-lo por essa participação. Ele já havia recebido da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal, as homenagens por essa participação. Mas eu continuava vendo que em Itapetininga não tinha um movimento para relembrar essa atividade. Em 1994, a Loja Maçônica Firmeza fez algumas vitrines para colocar dentro dela medalhas, livros, diplomas de pessoas da maçonaria. Essas vitrines ficaram prontas exatamente na semana da Revolução de 32. Então, o que eu fiz com a autorização da diretoria da época? Eu pus jornais da Revolução de 32 que eu tenho, eu pus fotos, eu pus a bandeira paulista, eu pus arma, pus espada, fiz uma série de... Nessa exposição tinha uma série de apetrechos ali que relembravam o movimento de 32. O Silas Guerin Cardoso foi quem fez a reportagem e publicou na Folha de Itapetininga. E de 94 até 2010, essa ausência de comemorações históricas foi seguindo. Poucas foram atividades nesse sentido. Em 2011, com a chegada do professor Jefferson em Itapetininga, e um pouco antes da fundação do Núcleo Paulistas às Armas, e eu não sei de que forma ele ficou sabendo da minha existência, mas ele me procurou para a gente começar a unir forças. A partir disso, ele fundou o Núcleo Paulistas às Armas, e nós, eu, você e outras pessoas, começamos a participar, e todos saíram em busca de informações para levantar quem eram as pessoas, onde lutaram, como foi, escritos, livros, reportagens, para que pudesse ser desenvolvido trabalhos que trouxessem à nossa população a real participação de Itapetininga no movimento. Eu até uma ocasião fui criticado em uma cerimônia na Câmara Municipal de Itapetininga, quando eu afirmei, de público, usando o microfone, que Itapetininga nunca tinha tido tantas comemorações sobre a Revolução de 32 depois da chegada do professor Jefferson Biajoni em Itapetininga. O que foram feitos naqueles 5, 6 anos, depois de 2011, em todos os anos anteriores não havia sido feito. Quer dizer, em alguns anos foram feitas mais cerimônias para lembrar essa participação do que em todo o período anterior. Bom, a partir daí foi criado um site, e dentro do site tem lá uma série de fotos. Quem são essas pessoas? Estamos à procura de identificação. Uma delas já passou aí até hoje. A partir dessas informações, dessas solicitações, muitas informações chegaram até nós. E a partir daí você foi recolhendo diários, recolhendo depoimentos e foi sendo todos colocados no nosso site. Os que participaram da Revolução 32, então hoje lá tem toda essa atividade, está mostrada lá. Uma outra situação que foi dada sequência foi o fato de recuperar livros e reeditá-los, que é o que está sendo feito até hoje, desde então. E tem uma situação que eu acho que é um espetáculo na questão do livro,
Em Capão Bonito, no Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, existia um monumento que muitos achavam que era de um soldado gaúcho. Então ele foi deixado de lado. Depois, com a atividade de pessoas de Capão Bonito, mais do professor Jefferson, descobriu-se que ele era um soldado paulista e que havia lutado lá, salvo engano, do Mackenzie. Ele era estudante universitário. E morreu ali de forma heróica. Então, depois o grupo foi lá em Capão Bonito, recuperou esse monumento, pintou, fez placa nova e foi inaugurado. Do soldado Otávio Sepp. Inclusive temos a imagem aí, se puder colocar, a gente pode dar uma olhada. Nessa reinauguração, que ele tinha sido inaugurado em 1951, nessa reinauguração, o neto do soldado Otávio Sepp deu um exemplar de Cruzes Paulistas original para o professor Jefferson Biagione. E daí surgiu a ideia da publicação da reedição deste livro, que é considerada a Bíblia da Revolução de 32, onde nele estão inseridos todos aqueles que morreram heroicamente em combate. Tem essa história por trás disso. Depois dessa reinauguração, a população de Capão Bonito tomou ciência de que aquele não era um gaúcho, era um paulista. Isso traz para nós que participamos desses movimentos uma alegria imensa. Eis aí o movimento. Aí está o nosso comandante, o coronel Mário Fonseca Ventura. Está ali o filho do cabo blindado. Está ali a Coronel Dur, que é comandante, chamado Coronel Duque, que é comandante lá de Itapeva, onde a Polícia Militar de Capão Bonito pertence a Itapeva. Tem eu e tem outras pessoas. O professor Jefferson está lá. Então esse daí foi o monumento que foi reinaugurado, e nessa reinauguração o Jefferson recebeu o livro um pouco desgastado e foi feita essa reedição aqui, que depois ele vai falar dela. E um outro assunto que me alegra bastante foi que ontem na minha casa o Grilo esteve lá para pegar material, fotos e documentos para colocar na exposição da Câmara Municipal, que vai fazer a Semana da Revolução 32. E uma das fotos que está no nosso site, que foi passada agora aqui, o Grilo chegou assim: nossa, é fulano e fulano aqui. Quer dizer, identificamos mais duas pessoas ontem, e pessoas de extrema importância na cidade de Itapetininga na área da educação. Um é o professor José Olímpio de Oliveira Júnior, e ao lado dele, como membro da Guarda Municipal, o pai dele, José Olímpio de Oliveira. Então, veja isso aqui, depois eu vou informar o professor oficialmente por e-mail, e ele já vai colocar lá. Existe essa identificação. Naquela foto em que meu pai aparece, ao lado dele está o Sargento Chico. Esse foi impossível descobrir de onde que ele era. Mas ao lado dele tem o Marmita. O Marmita eu conheci. Eu trabalhava numa loja de roupas na década de 60, na rua José Bonifácio, e o Marmita fazia entrega de mercadoria, o terceiro ali, no caminhão da Estrada de Ferro Sorocabana. E o quarto é o Mazalai. Eu também descobri a família dele. Eu fui atrás. Eles moram ali na virada, logo depois do Bazar Rio Branco, ali na ida para o cemitério ali. Isso é motivo de alegria. Está ali, o primeiro ali, na foto de baixo, é o professor José Olímpio de Oliveira Júnior. E ao lado dele, com uma faixa branca no braço, é o pai dele, José Olímpio de Oliveira. E segundo o Grilo, quem está do lado dele é o Paulo Aires de Oliveira, que foi dentista aqui em Itapetininga, pai do Nilton Aires, pai do José Paulino. E assim a gente vai identificando. E hoje, comprovadamente, a participação do núcleo, não só em Itapetininga, mas em Capão Bonito, na Campina do Monte Alegre, em Buri, em Itapeva, em Itararé, ela está presente. Porque em todas essas cidades foram reinaugurados monumentos, inaugurados monumentos sobre a Revolução de 1932. Isso é um trabalho efetivo que tem o professor Jefferson à frente e um batalhão atrás. Muito bem, um trabalho fundamental. Nós vamos para um rápido intervalo dos nossos apoiadores culturais
e já voltamos aí continuando sobre a história da Revolução Constitucionalista de 1932. Voltamos com o programa Telescópio, hoje especial sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. E no bloco anterior o Afrânio Melo falou do Grilo, né, que é o José Luiz Aires Holtz, também um pesquisador, um historiador aqui de Itapetininga, e agora o Grilo também estará conosco falando um pouquinho das suas pesquisas, do seu conhecimento sobre o assunto. Mas eu queria voltar a palavra para o Afrânio, que tem mais algumas coisas que ele deixou de falar e ele queria completar. Pode falar, Afrânio. Pois não. Existe hoje no Brasil, no mundo e no Brasil, uma tecnologia que é chamada de QR Code. Então, Itapetininga foi pioneira em duas situações. Em livros de genealogia foi colocado aqui em Itapetininga o primeiro QR Code. E na área militar também foi colocado o primeiro QR Code em livros, que foi aqui no livro Cruzes Paulistas, em que é esse quadriculado que tem aqui. Esse quadriculado permite, com a tecnologia hoje da internet, que você aproxime o seu celular, onde tem uma câmera para isso, e ele pega toda a obra e passa no seu celular e você pode ler no celular. A hora que você não quer ler mais, você sai fora. Quando você volta para ele ler, ele volta onde você parou. Então essa tecnologia aqui, ela também está sendo colocada nos túmulos de Itapetininga desses soldados. Também foi a primeira cidade no Brasil a utilizar esse QR Code em túmulos. Então a pessoa está visitando o cemitério, ele chega de frente a um túmulo onde está esse emblema, ele põe o celular lá, conta a história e a participação daquela pessoa que está ali enterrada na Revolução de 32. Isso foi inédito. Houve até uma reportagem da Rede Globo a respeito dessa atividade. Mas um fato importante que eu quero citar é o seguinte, ele falou ali do Clineu Magalhães naquela foto e falou do diário de campanha do Clineu Magalhães. Esse diário e as cartas chegaram até Itapetininga enviadas pela família. E dentro delas tinha uma carta de um itapetiningano à família do Clineu Magalhães, que havia falecido. O Jefferson encaminhou essa carta para mim. Eu falei, Jefferson, isso aqui é uma raridade, é um assunto, nossa senhora, é uma coisa linda. Era uma carta do seu fraterno de Melo Almada, a família do Clineu Magalhães, informando que em novembro daquele ano tinha nascido seu filho e que em homenagem ao Clineu ele daria o nome ao seu filho de Clineu. Então por isso que o Clineu de Melo Almada tem esse nome de Clineu. Depois disso, nós reeditamos esse diário e o colocamos na internet e foi feita uma cerimônia em São Paulo, no túmulo do Clineu Magalhães, pela Sociedade MMDC, e no mesmo momento aqui em Itapetininga foi instalado um QR Code no túmulo do Dr. Clineu de Melo Almada. Então, você veja que através de pesquisas, essas coisas vão surgindo e a história vai sendo contada. Vamos colocando luz. E aproveitando a oportunidade, já que esse livro foi relançado com a inclusão de prefácios e uma série de outras providências de atualização, foi lançado no SESI aqui em Itapetininga, com a presença do helicóptero da Polícia Militar do Estado de São Paulo, uma cerimônia imensa. Eu quero passar às suas mãos, por favor, Carlos Fidencio, que é um presente do Núcleo Paulistas às Armas de Itapetininga a você. Poxa, muito obrigado. Fazer parte da sua biblioteca. Muito feliz, agradeço muito e quero também deixar registrado aqui o entusiasmo que a gente tem por escutar tantas coisas boas no sentido da história de Itapetininga. Acho fantástica essa ferramenta que vocês desenvolveram
através da tecnologia aí do QR Code, porque só assim nós vamos conseguir espalhar essa história, ou a história de Itapetininga em geral, para que a gente possa cada vez mais trazer informações, conhecimento e poder saber um pouquinho mais do que realmente tem acontecido. Só para atualizar o Grilo, que chegou agora depois da saída do professor Jefferson, eu contei aqui de que você esteve ontem na minha casa e vendo as fotos do computador, você falou assim: olha o tio Paulo, olha o professor Zé Olímpio. Então, você identificou 3 pessoas que estão no nosso site como anônimos, desconhecidos. E eles vão ter agora no nosso site o seu nome incluso pela sua identificação. Muito bem, eu quero aproveitar para agradecer a presença do José Luiz Aires Rotos do Grilo, né? E pedir para ele falar um pouquinho também sobre a Revolução, sobre o que ele sabe aí, das pesquisas que ele faz. O Grilo, que também é um historiador aqui de Itapetininga há muito tempo. Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde para vocês todos. Agradeço o convite de ter vindo aqui. Mas sobre a Revolução de 32, aqui tinham 3 especialistas, né? O Fidêncio, o Biagione e o Afrânio. Quer dizer, eles conhecem muito, se dedicam muito a essa área. Não apenas na questão da corporação, não é bem corporação, mas da organização MMDC, né? E as pesquisas que já há muito tempo o Carlos Fidêncio vem fazendo. Assim, em termos de Revolução de 32, eu passo meio por cima, porque eu não me aprofundei nisso, né? Eu tenho o livro Por Onde Pisaram os Imortais, que ainda não saiu, mas vai sair logo, que eu vou até 1930, né? Então, a partir de 30 a 50, Itapetininga, parece brincadeira, mas desenvolveu em 20 anos 3 ruas, 3 quarteirões. Quer dizer, Itapetininga perdeu muito com a queda da Primeira República. Agora, eu gosto muito da parte também, não só da parte histórica, mas também da parte folclórica de tudo, né? A Revolução de 32 tem muita coisa folclórica, assim como também tem muita coisa popular, quer dizer, né? Que às vezes você nem ouve, não lê, não consegue ler, às vezes uma vez ou outra você acaba encontrando, mas as pesquisas que você faz sobre a Revolução de 32 acabam trazendo você para a Revolução de 30 e o que foi Itapetininga de 30 para frente. Inclusive, nós estamos montando uma mostra, chama Expo 32, no Centro Cultural. E essa amostra nós estudamos aí durante 15 dias e conseguimos elaborar uma planta da cidade de Itapetininga de 1932. Sabe? Inclusive com fotos assim sobre os principais pontos de 32. E quando eu usei como base o mapa de 1950 e o mapa de 1906, para ter mais ou menos o que podia ter alterado. E no mapa de 1906 não tem aeroporto. Em 1932 tem aeroporto. Então eu falei, acho que não tinha. Ninguém nunca falou de aeroporto para mim em 1932. Então fui pesquisar e acabei encontrando na Revista do Exército de junho de 2017 um ensaio, não é nem um artigo, um ensaio muito bem feito por um coronel do Exército sobre a Revolução de 32, sabe? Que ele conta toda a história da parte de armamentos, de estratégias, de táticas e de logística, tudo ele conta num artigo longo que é o artigo. E num determinado momento ele começa a falar sobre os aviões, dizendo que em 1928 a Força Pública de São Paulo criou dentro dessa corporação uma parte aérea. Ou seja, como se fosse a Marinha, por exemplo, tem aviação da Marinha, aviação do Exército, né? A aviação da própria aeronáutica e tem a aviação da Força Pública, com 4 aviões. Isso foi feito em 1928. Em 1928, criado assim, eles compraram 4 aviões, né? E esses aviões para atender a comunidade paulista. E o que aconteceu? Mas saía de Marte e voltava para Marte, porque não tinha onde pousar ou levantar voo. Então o governo fez um projeto de construção de aeroportos. Então no estado de São Paulo são 12 ou 15
aeroportos, e o primeiro deles a ser construído foi Itapetininga, em 1929. Durante a Revolução de 30, não houve assim muita utilização de aviões, mas em 32 foi. E em Itapetininga, de 32, o que aconteceu? Esta corporação de 4 aviões, a primeira ação bélica desses 4 aviões, que era soltar bombas, foi feita no setor sul, tendo como base o aeroporto de Itapetininga. É um negócio que eu não sabia, acho que o Carlos já sabia disso. Não sabia. Não. Então, um fato novo que a gente começa a verificar a partir da Revolução de 32. Quer dizer, isso é uma coisa que para fazer aproveito também para convidar todo mundo que a partir de terça-feira, quarta, porque terça-feira tem jogo do Brasil, você venceu hoje, né? Então. Você corta depois. Não? Bom. Pode continuar? Então, convidar vocês para agora, quarta-feira, vamos abrir essa mostra Expo 32, que vamos apresentar não armamento, mas algumas coisas, cartuchos de metralhadora, bombas, cartuchos de canhões. Vai ter um manequim com um soldado com toda a sua farda da época, medalhas, o anel de quem deu ouro e muita foto. E a foto nós fizemos uma face que ficou bonita, porque ficou assim: trajeto de um combatente. Começa das fotos desde a hora que ele se inscreve, que ele viaja. Então você tem a entrada em estações ferroviárias, tudo isso. Depois a preparação para o combate, que é uma coisa também que eu descobri, que eu não sabia, por fotos acabei descobrindo, é o seguinte: o Colégio Imaculada Conceição não foi só hospital. Ela foi, andou recolhendo os recém-chegados, né? Ficavam também até redistribuir, se iam para o 5º BC, se iam para casas particulares, como é que era. Mas a chegada, por isso que nós temos muitas fotos em que aparecem eles com uma tabuinha dizendo que é tal batalhão ou tal batalhão. Foto essa tirada no Colégio Imaculada Conceição, que por sinal era metade só construída depois que construíram o resto, né? Então essas coisas você vai procurando e vai descobrindo essas novidades. E depois vem o folclore, né? O folclore e algumas coisas sérias que são da tradição. Por exemplo, a minha mãe costumava muito dizer que, como eles estavam, a maior parte, na época não era 5º BC, era 7º BC da Força Pública. Daí depois eu conto a história. O Getúlio, depois que terminou a Revolução de 32, ele não quis deixar aqui e transferiu para Sorocaba a Força Pública. Daí ele mandou uma unidade do Exército, que é o 5º BC, que é o 5º Batalhão de Caçadores, né? Que depois acabou sendo extinto e veio a Companhia de Transmissão. Então, minha mãe lembrava que eles saíam lá do DR, passavam na frente da igreja, o padre abençoava eles, passavam, subiam a Quintino Bocaiúva, daí desciam a Barbosa Franco em direção à estação da Estrada de Ferro, que na época era Sorocabana, e para ir para a frente de combate, que era Itapé, Vitararé, Buri, aquela região ali. Então, o que acontece? Eles passaram todos, e minha mãe lembra bem, até lembra que, vamos mostrar inclusive na exposição também, o Batalhão 14 de Julho. O Batalhão 14 de Julho é feito só por estudantes universitários, sejam eles do Mackenzie, sejam eles da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Tinha muito, era um batalhão, 600 homens, que passavam na frente da casa da minha avó e minha mãe via. E o meu avô falava, fico muito triste. Mas como, avô? Os caras vão defender São Paulo, vão fazer aquilo. Ele falava, não, vão tudo para bucha de canhão. E grande número de estudo. O batalhão 14 de julho, foi dizimado, praticamente dizimado, né? Então aqueles jovens acabaram morrendo. Então é uma coisa que você vê como é que era a questão da disparidade que teve, né?
entre o efetivo paulista e o efetivo federal, né? A turma, que nem ele estava lembrando aqui, e é interessante lembrar que todo mundo fala, não, quem veio lá de baixo para invadir Itapeva, Itararé, e veio, passou por Itapetininga, tudo isso, era um gaúcho. Não, tinha o batalhão, inclusive o famoso batalhão de Uruguaiana, né? Mas tinha o batalhão do Nordeste, eu não sei de que jeito que eles desciam descer de navio, não? Para depois voltar para fazer a defesa do Censor Sul. Muito bem. Então são fatos assim, e coisas depois, desculpe, mais cômicas, né? Meu avô, a família do meu avô, a grande parte, todo mundo entrou como voluntário. Alguns trabalhavam, alguns foram realmente para a linha de frente, mas a maior parte ficou na retaguarda. E eu tinha o tio José. E o tio José era um homem assim, muito dado, muito... Bom, eu vou aproveitar e pedir para o Carlos Fidêncio falar um pouquinho. Já melhorou? Gasguei. Então, só para terminar, o tio José passou a trabalhar na cozinha e no dia que passou um vermelhinho, ele caiu dentro do coador do café. Não, eu tô aqui. Eu vou aproveitar e vou pedir para o Carlos Fidêncio, tem uma questão que é um pouco obscura da Revolução, que é a invasão em Tararé das tropas gaúchas, né? Então existe gente que acredita que foi uma incompetência do comandante, outros dizem até que pode ter sido uma traição. E você, como estudou esse período muito bem, eu gostaria de saber se você pode ter algum esclarecimento sobre esse momento que realmente foi determinante, né? Porque a partir da entrada dos gaúchos no estado de São Paulo, houve, vamos dizer assim, uma destruição aí da defesa que nós tínhamos aí nas cidades, né? Porque eu só queria fazer um adendo, né, que eu falei há pouco, que se faz pouco evento lembrando a Revolução de 32. Mas, na verdade, a Revolução de 32, ela ficou bastante esquecida até a década de 80. Até a década de 80, inclusive a gente que era do ramo, também não sabia muito pouco sobre a Revolução de 32. E tanto que eu mesmo fiquei muito surpreso quando um dia o meu amigo Durvalino Toledo, eu já o conhecia há muito tempo, um grande líder comunitário, líder inclusive do 13 de maio, né? E ele me chamou. Eu tinha publicado eu tinha uma revista, a revista Itanews. Eu tinha publicado uma entrevista com um amigo dele, que era líder da Congada Nossa Senhora do Rosário, e ele achou muito boa a entrevista. Ele falou: Carlos, você entrevistou o Lico, ele chamava de Lico, o Carmelino Prestes Lara, né, saudoso, né? E falou: por que você não faz uma entrevista comigo sobre a Revolução de 32? Eu lutei na Revolução de 32. Aí eu, na verdade, em virtude exatamente desse apagamento de memória que se fez em cima da Revolução de 32, promovido inclusive, começando já pelo próprio Getúlio Vargas, né? Eu não tinha muita informação. Aí eu peguei e marquei um dia, chego na casa dele e tal, e eu tive a paciência de ouvi-lo. E aí, com aqueles relatos dele, aquele relato oral que ele fez, me chamou a atenção e me tornou, e comecei então a pesquisar. E muito do que ele me disse, depois eu confirmei nas minhas pesquisas posteriores. Muito do que ele me disse, comecei a procurar e tudo bateu, inclusive, agora recentemente o Biagione falou a respeito, né, da participação dos negros na Revolução. Eu achei estranho ele ter falado que ele foi lutar num batalhão que só tinha negro, né? E daí eu fui pesquisar e realmente a coisa estava aí. E daí, nesse relato que ele fez, né, ele disse o seguinte, que foram 2 batalhões
em Itapeva, Itararé, e ficaram uma à direita e uma à esquerda. Aí, de repente, um desses batalhões simplesmente cedeu espaço para os invasores da ditadura, cedeu o espaço e conseguiu surpreender o outro batalhão. Resultado, houve centenas de aprisionamentos e eles tiveram praticamente quase que fugir. Uma minoria reagiu e veio reagindo estação por estação de Itararé até Buri, até que chegou em Buri. Buri realmente as pessoas já estavam mais preparadas, então a luta começou realmente a partir de Buri, né? E aí eu fiquei muito curioso para saber por que aconteceu isso, o que foi? Foi covardia? Foi. Aí até que eu localizei um relato aqui, né? Então veja bem, um relato que bastante interessante de um autor bastante de confiança. Então veja bem, logo no início da guerra deu-se na frente sul um incidente famoso conhecido como retirada de Itararé. Sob o comando do tenente Manuel Pinto, as tropas paulistas não atacaram e fugiram desordenadamente. Parece que parte por hesitação se deveu ao fato de que esperavam a adesão das forças do sul. Volantes manuscritos levantavam suspeitas sobre a influência de elementos miguelistas. Miguelistas são os partidários do Miguel Costa, que era um dos comandantes, um dos comandantes da Força Pública da época, que era comunista e realmente era contra a Revolução de 32, a ponto dele aposentar no dia em que estourou, praticamente nas vésperas de estourar a Revolução de 32, ele aposentou para não fazer parte. Então dizem que ele agiu por trás de tudo isso e fez com que as tropas não lutassem e abandonassem o Franco para que aqueles que estavam lá fossem presos logo de cara e a guerra nem tivesse começado. Então, veja bem, mas muitos relatos falam em covardia, tal. Isso aí, bom, essas são aquelas folclóricas que nós falamos agora de pouco, né? Então eu acrescento aqui, esse relato esclarece o motivo do avanço avassalador das tropas fascistas no começo da hostilidade, que foi aquilo que o Cabo Brindado me relatou, né? Então, fascistas no começo da hostilidade encontraram esse relato esclarece o motivo do avanço avassalador das tropas fascistas no começo das hostilidades. Encontraram um Franco desguarnecido. Traição ou covardia discute-se ainda hoje, mas o fato é que a linha de defesa das tropas paulistas foi obrigada a recuar para campos de luta de Buri, Capão Bonito e de Itapetininga. A retirada não planejada dos campos de Itararé dispersou a tropa, causando baixas por aprisionamento, principalmente dos combatentes menos experientes. Nós temos que saber que basicamente a nossa tropa era formada por elementos da força pública da época, um outro soldado do exército, porque a maior parte do exército estava do lado da ditadura, né? E voluntários. E também não constava das nossas tropas os proletários, ou seja, os operários, porque os operários eram dominados pelos sindicatos e os sindicatos eram comunistas. E os sindicatos e os comunistas estavam na época apoiando os fascistas, porque os comunistas estavam pensando seriamente em apoiar os fascistas. Que os fascistas que eu digo Getúlio Vargas e os oligarcas que o apoiaram e o pessoal que o apoiaram. E eles estavam pensando em apoiar os fascistas para depois dominar os fascistas e dominar o país. Isso baseado no Partido Comunista de 1922, que tinha como norma expandir o comunismo pelo mundo. Só que eles se enganaram redondamente por uma coisa simples. O fascismo era uma oposição das elites da época, inclusive pelo próprio imperialismo estrangeiro, né, o capitalista,
em oposição exatamente ao avanço do comunismo. Então eles apoiaram para tomar o poder. E depois, quando chegou na hora deles tomarem o poder, eles acabaram levando chumbo, que foi naquela intentona comunista de 35. E a partir daí eles acabaram realmente sendo escorraçados daquela aliança que eles fizeram com o Getúlio Vargas. Então, veja bem, a situação da Revolução de 32, ela é muito mais complexa, bem da verdade, do que aquilo que as pessoas... Porque as pessoas ficam pensando que quem veio lutar contra São Paulo e que atuou aqui no nosso campo foram gaúchos. Na verdade, foram tropas federais aliadas às tropas estaduais de todo o Brasil, menos Mato Grosso, que tiveram em todas as frentes de luta. Você vai encontrar pessoas do Brasil inteiro lutando aqui dentro desse país aqui. Dentro desse estado. Então, você veja bem, com referência aos gaúchos, que as pessoas existem as pessoas simplesmente dizem, não, o São Paulo lutou contra os gaúchos, porque os gaúchos. Mas na verdade, isso daqui se trata aqui, ó. Com certeza, quando eu estou me referindo aos gaúchos, com certeza, provisórios gaúchos. Eram soldados provisórios gaúchos, meros jagunços que realmente formaram junto com as tropas oficiais e eles tiveram uma atuação muito forte em São Paulo exatamente pela facilidade de entrada aqui, pela proximidade. Então veja bem, com certeza provisórios gaúchos, tropas compostas por mercenários sem muita disciplina militar e com o estipêndio garantido, não se sabe se pelo governo, não sei se o governo que pagava ou se foram os oligarcas que pagavam, né? Se pelo governo ou por oligarcas. Relatos sem comprovação documental afirmam que de um batalhão de 800 pente finos, né, assim chamados porque roubavam tudo, eles passavam e roubavam tudo, né, pouco mais de 100 escaparam com vida. De peito aberto, diziam os depoimentos, eles davam alguns tiros e tal. Então veja bem, esses caras não eram soldados regulares, eles eram provisórios. Eles eram provisórios, pagos, talvez, pelos oligarcas que apoiavam o Getúlio Vargas ou pelo próprio governo. Entende? Então, são coisas que precisam desmistificar, né? E, na verdade, a história da Revolução de 32, e eu estava dizendo também, o Afrânio disse uma coisa que também é interessante, né? Realmente... o trabalho do Afrânio, o trabalho de todo do Biajone e de muitos outros, inclusive nosso também, nós temos trabalhado muito para a preservação da nossa memória, da memória histórica da Revolução de 32. Só que nós não temos conseguido fazer com que isso chegue na sociedade como em geral. As nossas escolas, elas não promovem nada. Isso aí deveria começar das escolas com os próprios alunos, né? Eu acho que as escolas deveriam cultuar e procurar relembrar isso dentro do âmbito das próprias escolas. É aquilo que não se faz. Entende? Então nós temos que realmente procurar, e a própria mídia também tem que passar a trabalhar em cima disso, eu acho, né? Bom, falando nisso, eu vou pedir licença aos nossos convidados, que nós temos um vídeo aí do secretário municipal de Cultura, que é o Beto Hungria, que está justamente falando as atividades. Esse ano teremos algumas atividades, inclusive que vocês vão participar, e que são importantes porque é uma oportunidade, seja dos alunos, professores e a comunidade em geral, de conhecer um pouco mais da Revolução de 32. Então vou pedir para o Samuel e para o João colocarem aí o vídeo da entrevista com o secretário de Cultura, Beto Hungria. Edmundo, primeiro eu queria agradecer sua presença aqui na Secretaria, pela visita. A ideia é fazer a Semana da Revolução de 32, para a gente resgatar essa parte histórica que é importante para o nosso município. O dia 9 a gente quer fazer uma solenidade lá no Peixoto Gomide, lá que serviu de hospital para abrigar os feridos ali, houve uma triagem, enfim. A gente quer fazer uma solenidade ali às 4 da tarde.
A nossa banda municipal vai executar o hino da Revolução 32, que isso vai ser um marco, vai ser legal também. Na terça-feira, a gente vai abrir uma exposição aqui na Secretaria, no Centro Cultural, com artefatos de guerra, fardamento. Vai ter um pessoal aqui falando um pouquinho dessa parte histórica. Na quarta-feira, vamos fazer uma palestra aqui com o Biagione, que fundou o MMDC. Na quinta-feira, vamos passar um filme. O Grilo vai vir aqui para fazer um debate histórico com quem participar. Na sexta e no sábado, um city tour pela cidade. Começando pelo DR, passando aqui na Praça dos Amores, aqui no Centro Cultural, onde foi um palco de decisões, aqui no Venâncio Aires, que também houve uma triagem como hospital, e a ideia é passar talvez no Peixoto e finalizar no Imaculada, que também foi hospital. E é isso, a ideia é a gente resgatar essa parte histórica aí, fomentar essa parte histórica, discutir a nossa história local, o pessoal conhecer, saber o que se passou aqui, né? E também o governo do estado, ele está estudando a possibilidade de criar um roteiro estadual da Revolução 32. Então, com isso, a gente quer fortalecer Itapetininga para que brigue e participe desse roteiro, seja incluída nesse roteiro do estado. Ok? Eu deixo muito obrigado e obrigado também aos participantes que estão aí, né, no programa de hoje. Eu quero deixar um abraço para todo mundo. Valeu! Muito bem, então tá aí uma boa iniciativa aí da Secretaria de Cultura e da Prefeitura, né? Deixando aí um calendário de eventos. Participem, é importante que a nossa comunidade se aproprie dessas informações e dessa história tão importante para São Paulo, para o Brasil também e para Itapetininga principalmente. Mas infelizmente nós já estamos com o nosso horário finalizando e eu vou pedir aí para o Afrânio começar fazendo suas considerações finais, deixando o seu recado, principalmente sobre a importância da Revolução de 32 hoje para Itapetininga, para São Paulo e para o Brasil. Olha, eu quero ressaltar nesse momento a atividade do Núcleo Paulista de Itapetininga das Armas, que não foi falado aqui. Para que fique bem gravado na memória das pessoas, nós colocamos em todos os estabelecimentos de Itapetininga que tiveram participação na Revolução 32, nós colocamos placas alusivas a essa participação. Então nós colocamos no DR, que foi quartel e uma série de outras coisas, colocamos no Venâncio Aires, que foi hospital de passagem, colocamos no Clube Recreativo Itapetiningano, que foi paiol, colocamos na Loja Maçônica Firmeza, que também foi hospital de passagem, colocamos no Instituto Imaculada Conceição, que foi recepção de tropas e hospital, enfermaria, colocamos no Instituto de Educação Peixoto Gomide, que também foi enfermaria e sede do comando do Setor Sul, colocamos na Estação Ferroviária de Itapetininga. Então, de uma forma ou de outra, nós estamos procurando identificar nos nossos prédios aqueles que tiveram participação no movimento da Revolução de 32. E isso eu acho de suma importância, porque identificando as pessoas, ao lerem as placas, começam a tomar conhecimento das ocorrências que tiveram nesse movimento. Então essa é uma atividade complementar do Núcleo Paulista das Armas. No cemitério, no dia de finados, nós colocamos um mapa, a entrada do cemitério, um banner, onde estão todas as ruas do cemitério e onde estão os túmulos dos soldados ali sepultados. Então as pessoas que querem visitar não precisam nem chegar na Secretaria do Cemitério, olham ali, já vão ver a rua e tal, tem o caminho já redesenhado ali para eles fazerem isso. E por fim eu quero ressaltar aqui a participação dos meus familiares na Revolução 32, coisa que eu não posso deixar de fazer. Principalmente do meu pai, Antenor de Oliveira Melo Júnior, que participou ativamente no Batalhão Voluntário de Itapetininga. Ele tinha duas funções. Uma delas era fazer a vigília à noite das tropas inimigas, para ver a movimentação e relatar o comando. E a outra era, durante o dia, participar de batalhas também. O professor Ovaldo de Oliveira Melo, que foi posteriormente secretário de Educação do governo do Estado de São Paulo, participou ativamente dos combates na Serra da Mantiqueira.
E daqui de Itapetininga, nós tivemos o meu tio Alcínio Rocha, que lutou também no Batalhão Voluntários aqui no Rio das Almas, e o primo da minha mãe, o Mopir Miller, que também participou ativamente dessa revolução. Então, por isso, eu procuro recuperar todos aqueles que lutaram e ainda não estão identificados. E por isso que eu disse que o Grilo ontem, na minha casa, identificou 3 desses que nós não sabíamos quem era. Então essa é a minha missão. Eu queria até parabenizar o trabalho do Afrânio, do núcleo, né, de pesquisa que junto com o professor Jefferson, porque é um trabalho fundamental, né? É um trabalho que traz à tona a história de pessoas que morreram em combate por um ideal, por uma luta pela democratização do país, né? E que eles incansavelmente têm feito, usando a tecnologia e com um esforço pessoal de todos eles, têm feito um grande trabalho para que essa história seja divulgada e inclusive trazendo situações muito emocionantes e bonitas, como famílias que nem sabiam que os seus antepassados tinham ali participado do movimento, tinham sacrificado suas vidas ali. Então, é uma coisa que a gente não pode deixar de elogiar e destacar esse trabalho feito pelo Afrânio, pelo professor Jefferson, né? E também, da mesma forma, o Grilo, José Luiz Aires Outros e o Carlos Fidesz com suas pesquisas e suas publicações. Eu vou pedir para o Grilo fazer suas considerações finais e também deixar aí uma mensagem para os telespectadores sobre a questão da Revolução de 32 hoje. Bom, em primeiro lugar, eu queria reforçar e apoiar totalmente as palavras do Carlos Fidesz no que diz respeito ao conhecimento sobre a Revolução de 32, não só a Revolução de 32, a Revolução de 24, a Revolução de 30, a história de Itapetininga, da qual a gente vê que essas crianças estão completamente, crianças e jovens completamente órfãos. E adultos também. E adultos. Completamente órfãos em relação à história de Itapetininga e dos seus grandes momentos de importância, né? Então, por exemplo, a Revolução de 32 é um momento muito importante para a história de Itapetininga, não só pelo espírito de luta dos paulistas, pelo espírito de luta dos itapetininganos, que já começa lá desde 1800, no final do século XIX, com a revolução com o Mercino Saraiva, que o Fernando Prestes acabou segurando aqui na região sul sozinho, e daí acabou recebendo o título de coronel do exército por causa disso, né? A Revolução de 24, a Revolução de 30, a Revolução de 32, uma participação efetiva de Itapetininga, e que gente que não sabe nem o que é isso, né? Quer dizer, e quando se fala na escola, outro dia estava falando, falar da Revolução Normal, um jovem conversando comigo, falar da Revolução de 32, sim, foi uma revolução em prol, não sei o que, combateram lá, e foi muito forte, brigaram muito no Vale do Paraíba, e que mais que a professora falou? Só, quer dizer, a guerra aconteceu só lá, não aconteceu aqui. Aqui foi um comando, teve um comando. Foi o primeiro lugar onde os aviões foram utilizados para combate aéreo. Quer dizer, passaram por aqui milhares de soldados, né? Formou-se 3 hospitais na falta de um. Quer dizer, houve toda uma movimentação em termos de defesa que Itapetininga é. Ou seja, nós acabamos depois confirmando aquela famosa história que também tem muita gente que não gosta, de dizer o seguinte: Itapetininga, após a Revolução de 30, o Getúlio quis tirar Itapetininga da história, e em parte ele conseguiu, né? Conseguiu porque você não ouve mais falar de Itapetininga. Você procura às vezes, e isso outro dia eu estava conversando inclusive com o meu amigo aqui, o Afrânio, você hoje tem pessoas de fora de Itapetininga que conhecem mais Itapetininga do que a sua própria população. Estava falando sobre teses de mestrado, doutorado e TCCs, que são os trabalhos de conclusão de curso. Eu tenho listado em casa mais de 30 trabalhos técnicos especializados de universidades que têm o Itapetininga como objeto e ninguém sabe. Em todas as áreas, não só na área de história, de geografia, mas na área de agronomia, na área de engenharia, né?
Tem, então, e a gente acaba esquecendo. Então a gente fica sempre nesse sonho e nessa reivindicação de que a educação tem que tomar conta disso, né? E não é por falta destes que estão aqui presentes. Nós tivemos recentemente a oportunidade, eu vou falar mesmo, tivemos a oportunidade de ir até a Delegacia de Ensino de Itapetininga, oferecer gratuitamente, através do Instituto Histórico e da Câmara Municipal e da Prefeitura, um curso de História de Itapetininga, e até agora os responsáveis por isso nem responderam se querem ou não querem. Então, se nós continuar com uma educação dessa, Itapetininga nós vamos ter que brigar sozinhos, né? Obrigado pela participação, e que a gente que esses historiadores aqui vão recuperando cada vez mais a história da Revolução de 32. Carlos Fidêncio, suas considerações finais sobre a importância desse momento. Sabe, o Grilo já esgotou o tema, né? O Grilo foi no ponto, né? Realmente está na hora, né, da educação, dos nossos educadores começarem a pôr a mão na consciência e trabalharem mais a nossa memória histórica. Porque Itapetininga, a bem da verdade, ela foi o centro de operações. Quando você fala em frente à Revolução de 32, ela teve várias frentes, ela teve 4 frentes principais, né? Que é a do litoral, a do Vale do Paraíba, a de Campinas e a Frente Sul. E aonde ficou o centro de operações do centro da Frente Sul foi Itapetininga. Essa é a verdade. A luta praticamente se desenvolveu de Buri até Guapiara, toda essa região aí. Havia inclusive naquele livro, inclusive eu tenho uma ilustração de época que tenha uma trincheira que se abriu de Buri até Capão Bonito, até além de Capão Bonito. Então a luta toda foi aí, as mortes ocorreram todas aqui nos nossos campos de luta, nos campos de luta de Itapetininga. É uma coisa importantíssima isso. E simplesmente apagar, jogar o tapete em cima para esconder a sujeira é uma coisa que não tem, realmente é inexplicável, né? E agora, esse é um lado da questão. O outro lado da questão é a questão da ditadura varguista. Ela realmente acabou com Itapetininga. Itapetininga era uma cidade próspera, uma cidade, até a década de 30, Itapetininga inclusive estava para receber uma luz da CESP, não existia nem a CESP, uma luz que vinha da Light para cá, né? E de repente o Getúlio tomou posse e acabou, né? O Júlio Prestes fez aqui em 3 anos de governo que ele fez, de 27 até 30, ele inaugurou 27 escolas normais. Ele fez, naquela época, a maioria da população paulista vivia no campo. A maioria da população estava no campo. E o que ele fez? Fazendo acordo com os fazendeiros, o Júlio Prestes inaugurou 1.050 escolas mistas. Então ele estava dando escolas e estava formando professores. Quando o Júlio Prestes assumiu, só tinha 10 escolas normais no estado. Ele conseguiu inaugurar mais 27. Depois que o Getúlio assumiu, em 15 anos, aqui em São Paulo foi aberta só 15 escolas normais. Inclusive eu cito aí no livro, né, que de 31 até 38 não se abriu uma escola normal no nosso estado. Uma escola não abriu nada. Então realmente o Brasil sofreu um retrocesso com o governo com o governo fascista de Getúlio Vargas, imenso. É um prejuízo imenso. Houve um sucateamento da nossa indústria. Na década de 50 nós só tínhamos 2 indústrias aqui. Uma que era a Fiação Dona Rosa, que tinha
300 operários, 300 empregados. Tinha a Lisa, que, veja bem, uma simples usina de leite era a segunda maior indústria de Itapetininga. Itapetininga não tinha nada. Então, isso aí, e por que aconteceu isso? Por causa dos 15 anos de ditadura fascista ele acabou com o país, mas com o Itapetininga, aliás, com o Itapetininga muito mais por perseguição política. Então eu acho que eu fico muito agradecido de ter participado desse encontro aqui com vocês e parabenizo vocês da televisão que estão dando esse espaço, que isso aí é muito importante, coisa que a mídia em geral não está fazendo. Realmente eu estou criticando porque realmente não está fazendo, não só a nossa mídia local, como a mídia nacional, isso nem precisa falar por que eles deixam de fazer isso, né? E fico contente de reencontrar meus amigos também aqui, então eu acho que só posso dizer obrigado por terem me convidado, tá? Muito obrigado. Muito bem, nós que agradecemos muito aqui ao Carlos Fidêncio, pesquisador, autor de livros, José Luiz Aires Holtz, o Grilo, pesquisador, também historiador de Itapetininga, e o nosso querido Afrânio Melo Franco, que com suas palavras aqui trouxeram muita informação, trouxeram muito conhecimento sobre um tema tão importante e a partir de hoje aí tem um vasto calendário aí da Secretaria de Cultura de Itapetininga para as pessoas conhecerem mais, exposição, filmes, debates, é importante que participem. Nós vamos encerrando por aqui e uma boa tarde a todos.